Série Esperança na Crise Final, parte 49. Descrição do tempo de angústia. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1. Deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Grande conflito, 614. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma grande voz de tremor, de temor, mas não de paz. Porque se têm tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias 30, 5-7, Grande Conflito, 616. Perto está o tempo em que ao mundo sobrevirá tal dor que nenhum bálsamo humano a poderá curar. Profetas e Reis, 277. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçará fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Apocalipse 9:10. Grande Conflito, 627. Logo começará. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Grande Conflito 622. O mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação, das quais falam as profecias. Testemunhos Seletos 3, 283. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia, a legislação dominical, a Tríplice Aliança e o repúdio aos princípios da Constituição norte-americana, será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade e o anjo da graça está a ponto de dobrar suas asas e partir da terra para nunca mais voltar. Testemunhos Seletos 2, página 151. O tempo de angústia de Jacó. Vi que os 4 anjos segurariam os ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles.
e que, se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu então um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram um livramento pela voz de Deus. Primeiros Escritos 36 e 37. Deste parágrafo inspirado, tiram-se duas deduções. Primeira, o tempo de angústia de Jacó engloba o período que vai desde a promulgação do decreto de morte até a libertação dos filhos de Deus, tempo durante o qual eles clamam em angústia pela intervenção divina. Segunda, estabelece o começo deste período da angústia de Jacó depois do começo da queda das pragas. As expressões que aparecem em destaque indicam que o decreto foi promulgado pelo menos depois que algumas pragas haviam sido derramadas, pois usa a expressão pragas, no plural. É o sofrimento que as pragas impõem que acarretará o decreto de morte. Angústia física e mental. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Patriarcas e Profetas 201. Jacó experimentou angústia pela situação material que enfrentava. Seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens armados, aparentemente com intenções de vingança. Também os santos sentirão angústia pela perseguição material e o decreto de morte. Ademais, Jacó sentiu intensa angústia moral em sua luta com Deus em oração, porque não estava seguro do perdão de seus pecados. Os santos passarão por uma experiência similar de angústia. Porém, assim como a noite de Jacó terminou com a bênção e a paz de Deus conferidas ao patriarca, o Senhor cobrirá de paz, segurança e esperança aos seus filhos na noite de sua maior prova. Quando sou em pensamento, eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus.
capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoarem, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou